A defesa de Beto Richa abriu processo de reclamação, alegando que a Justiça Eleitoral descumpriu o acórdão do STJ. Segundo o IBGE, a área destinada à agricultura e pecuária cresceu 5% no país. 16 milhões e meio de hectares, o que equivale ao território do Acre. As adaptações não ficam só da porta do apartamento para fora. As construtoras também vão ter que fazer alterações no projeto interno, dependendo da necessidade dos proprietários. É sentado frente a frente com o entrevistador que o candidato à vaga se vê diante de uma situação que, em alguns casos, pode gerar desconforto. Olá, boa tarde. Boa tarde. Superior Tribunal de Justiça nega pedido do ex-governador do Paraná, Beto Richa, para remeter investigação de corrupção a juízo eleitoral. O ex-governador do Paraná é investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. Anteriormente, a Corte Especial do STJ havia determinado a remessa dos autos à Zona Eleitoral de Curitiba para que fosse verificada a conexão entre os delitos eleitorais e os comuns, de competência da Justiça Federal. Após receber a determinação do STJ, o Juízo Eleitoral do Paraná devolveu o processo para a 13ª Vara Federal de Curitiba por entender não haver eventual conexão entre os crimes comuns e eleitorais que justifique a unidade de julgamento. Contra esta decisão, a defesa de Beto Richa abriu processo de reclamação, alegando que a Justiça Eleitoral descumpriu o acórdão do STJ. O vice-presidente do tribunal, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência, afirmou que não houve descumprimento, porque a zona eleitoral examinou como determinado a existência ou não de conexão entre os crimes antes de enviar o processo para a 13ª Vara Federal. Ao negar o pedido, o ministro destacou ainda que a reclamação é uma medida excepcional e não deve ser usada como recurso e nem via de reexame de decisão proferida na origem. O mérito será julgado pela Corte Especial do STJ. E o STJ também negou o pedido de liberdade de Fábio Cardoso Nascimento, ex-assessor especial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O pedido liminar de liberdade foi negado pelo vice-presidente do STJ no exercício da presidência, Humberto Martins. O ex-assessor da Alerj é acusado de movimentar o dinheiro de propina pago ao deputado estadual Paulo Melo. Fábio Cardoso Nascimento foi preso preventivamente em novembro de 2017 no âmbito da Operação Cadeia Velha. Na época, policiais apreenderam R$55 mil em espécie no apartamento do acusado. De acordo com a polícia, ele teria sacado da conta do deputado fluminense R$100 mil, o que confirmaria os indícios de movimentação de valores. Além do ex-assessor, outras 19 pessoas foram denunciadas. Entre elas, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, e o ex-governador do estado, Sérgio Cabral. No pedido de liberdade, a defesa alegou que a denúncia não teria individualizado as supostas condutas criminosas atribuídas ao ex-assessor e ainda que a prisão preventiva não teria sido suficientemente fundamentada, sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas. O ministro Humberto Martins lembrou que em pedido de liberdade indeferido pelo TRF2 foi destacada a existência de indícios robustos de prática delitiva e a apreensão de alta quantia de dinheiro na casa do acusado. De acordo com o ministro, a mera argumentação de bons antecedentes criminais não seria suficiente para justificar a revogação da prisão. O habeas corpus foi negado e o mérito ainda será julgado pela 5ª turma. As eleições de outubro estão chegando e o eleitor já precisa se preparar para fazer uma escolha consciente nas urnas. Rafaela, para dar mais transparência e informar o cidadão, a Justiça Eleitoral disponibiliza perfis de candidatos, status de candidaturas e prestações de contas eleitorais na internet. Pelo Divulga Candicontas, o eleitor vai poder saber a situação jurídica das candidaturas, além da biografia dos candidatos. O sistema também vai disponibilizar as prestações de contas parciais e finais de cada campanha. Assim, qualquer cidadão vai poder acompanhar a arrecadação e gastos dos candidatos. O sistema vai ter os dados atualizados 3 vezes ao dia, às 8 da manhã, às 2 da tarde e às 7 horas da noite. Além disso, as informações também vão ser disponibilizadas no repositório de dados eleitorais.
Dados do Censo Agropecuário 2017, que estão sendo divulgados pelo IBGE, apontam que o Brasil tem hoje mais de 5 milhões de propriedades rurais e que essas áreas crescem ano a ano. A pesquisa retrata as características do produtor e dos estabelecimentos, a condução legal e a infraestrutura das terras. Veja mais alguns dos resultados. Segundo o IBGE, a área destinada à agricultura e pecuária cresceu 5% no país. 16 milhões e meio de hectares, o que equivale ao território do Acre. A expansão foi maior na região norte. O estado com maior elevação de áreas ocupadas foi o Pará, com quase 7 milhões de hectares. O perfil do proprietário rural não mudou muito. 75% são homens entre 30 e 60 anos. São produtores que comandam sozinhos o próprio negócio, sem a ajuda de associações ou cooperativas. Já o número de mulheres produtoras cresceu em 10 anos. As lavouras estão mais modernas. Hoje são quase 2 milhões de equipamentos no campo. Amapá e Roraima tiveram maior crescimento no número de tratores nas propriedades entre 2006 e 2017. Com isso, mais de 1,5 milhão de postos de trabalho foram extintos. Os dados fazem parte dos resultados preliminares do Censo Agro 2017. A divulgação final está prevista para junho de 2019. De acordo com o IBGE, há quase 8 mil estabelecimentos que ainda precisam ter os questionários coletados. Os resultados do financiamento estudantil, o FIES, do segundo semestre de 2018 saem nesta segunda-feira. Os nomes dos candidatos pré-selecionados serão divulgados no site do programa, que é anote aí, fies.mec.gov.br. Nesta edição, são ofertadas 155 mil vagas de financiamento, sendo 50 mil com juros zero. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, construtoras têm 1 ano e meio para seguir todas as normas de acessibilidade em novos prédios residenciais. As adaptações não ficam só da porta do apartamento para fora. As construtoras também vão ter que fazer alterações no projeto interno, dependendo da necessidade dos proprietários. Os pais que não vacinarem os filhos podem ser punidos. Dependendo das consequências da falta da vacinação, os responsáveis podem ser processados criminalmente e até perder a guarda da criança. O Rogério trouxe a Malu de 3 aninhos para vacinar contra a gripe. A parte mais difícil para o pai, com certeza, foi ter que ver ela chorando com a injeção. Mas Rogério sabe muito bem que esse pequeno sacrifício vale a pena. Ela sofre um pouquinho, mas a gente conversa um pouquinho, explica a importância, mas ela vê que é um sofrimento rápido, ó, tá aqui, ó, tranquila. Aqui neste posto de saúde o movimento é intenso, de pais que trazem seus filhos para vacinar. Mas, infelizmente, muitos ainda ignoram a obrigatoriedade e acabam deixando os seus filhos vulneráveis. A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização lembrou que a procura pela vacinação tem diminuído, o que preocupa bastante. Um dos fatores é a oferta de vacina vem aumentada e alguns pais às vezes atrasa, deixa de levar suas crianças para completar o esquema vacinal. Quando a cobertura não é ideal, que seria para algumas vacinas de 95% e para outras 90%, então o risco de reintrodução dessas doenças pode acontecer. A juíza Fátima Pirauá, titular da 28ª Vara Cível da capital, criança e adolescente, lembrou que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Em caso do não cumprimento, os pais podem ser submetidos a vários tipos de punições, que vão desde a perda da guarda até responsabilização criminal, no caso da criança vir a morrer em decorrência da doença. É de absoluta importância e obrigação do pai, da mãe, do tutor, de quem estiver, do guardião. Ele pode perder a guarda se for guardião, o pai pode perder o poder familiar, pode ser destituído do poder familiar, pode haver a perda também de um tutor e qualquer um que seja responsável pela criança. É obrigação prevista na lei, sem nenhuma dúvida de que eles têm que fazer essa vacinação, sim. Hoje também foi o dia do pequeno Pietro, de 2 meses, tomar 4 vacinas. O choro também foi inevitável,
Mas o Carlos André sabe que o choro de agora é a saúde de uma vida inteira e que vacinar é mais que uma obrigação, é uma prova de amor. Vacinar seu filho na data certa, na época certa, é muito importante. Você acha que todos os pais deviam ter essa consciência? Com certeza, é imprescindível, né? E deixar de fazer qualquer coisa e não deixar de vacinar seu filho. Quem ama, cuida, né? Então, se é um ato de amor, você não querer que seu filho adoeça. As construtoras têm 18 meses para seguir as normas de acessibilidade quando forem construir prédios residenciais. É o que determina a Lei Brasileira de Inclusão, que deve tornar mais fácil a vida de pessoas com deficiência ou dificuldades de locomoção. A regulamentação da lei foi assinada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, quando estava no exercício da presidência da República. Rampas, corrimãos, elevadores. Neste condomínio em Brasília, todas as adaptações foram feitas para que pessoas com deficiência ou dificuldades de locomoção pudessem ter acesso às áreas comuns. Mas nem sempre foi assim. É o que conta a Francineide, administradora do condomínio. Quando a gente começou no condomínio, que a gente viu essa necessidade, que o direito da pessoa estava sendo furtado, digamos assim, a gente levou para a Assembleia, principalmente a rampa da piscina, que foi a obra maior, a obra mais cara, e aí foi aprovado pela Assembleia para poder ser feito isso, para as pessoas terem o direito de ir e vir, todo mundo poder participar. Com a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, em decreto assinado pela ministra Carmen Lúcia, quando ela estava na presidência da República, as áreas comuns de prédios residenciais terão de ser adaptadas, inclusive as garagens. Tudo deve ser padronizado e seguir as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. O prazo para começar a cumprir as exigências é de 18 meses. E as adaptações não ficam só da porta dos apartamentos para fora. As construtoras também vão ter que fazer alterações no projeto interno, dependendo da necessidade do proprietário. E é bom os consumidores ficarem sempre atentos. Essas alterações não podem gerar nenhum custo adicional para os compradores. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio o advogado Paulo Veil. Doutor Paulo, eu queria que você explicasse, essa lei foi agora, o decreto, né, foi sancionado em julho, começa a valer a partir de agosto, e desde então, a partir disso, os prédios eles terão que se adaptar somente nas áreas comuns ou não? Ou isso engloba uma área maior do residencial? Perfeito. Bom, muito obrigado pelo convite, Cadu. Obrigado, Rafa. Obrigado por vir. A vigência do decreto vai ser a partir de agora, né, de julho, mas ele só entra em validade, né, em 2020. Então, as construtoras vão ter esse período para se adaptar. Então, a partir de agosto, um ano e meio para frente, Isso, perfeito. Né? Um ano e meio para frente, elas vão poder se adaptar. E é importante, né, ressaltar, como você bem iniciou, que essas alterações elas não são apenas na área comum, mas elas deverão, inclusive, estar dentro das unidades residenciais. Então, é importante que as unidades estejam acessíveis para qualquer tipo de deficiência. Doutor, eu queria aprofundar um pouquinho essa questão. Quando se faz uma referência à acessibilidade nas unidades residenciais, isso significa o acesso a essas unidades, por exemplo, a um apartamento ou a um determinado andar. E dentro dos apartamentos, aí há alguma obrigatoriedade nesse sentido também? Sim, perfeito. Há essa obrigatoriedade e as empresas deverão disponibilizar para o consumidor, pessoa com deficiência, a adaptação, caso ele esteja comprando esse imóvel na planta, ou pelo menos deixar que a unidade seja adaptável, né? E no caso das construções que não permitirem esse tipo de adaptação, como, por exemplo, construções em concreto ou em alvenaria de estrutura, eles deverão ter um percentual mínimo de 3% de unidades já adaptadas. Não são todas as unidades que têm que ter algum tipo de acessibilidade? Não são todas, exatamente. Agora, como vimos na reportagem, alguns edifícios eles já contam com essa acessibilidade por uma iniciativa, né, dos moradores do condomínio. Enfim, isso representa uma conscientização maior da sociedade em relação a essa temática? Sim, felizmente, nós temos aí uma conscientização maior, né, que vem crescendo dos condomínios, né, de tentar incluir. E é importante que nós tenhamos esse tipo de conscientização, porque a deficiência ela nem sempre é
de nascença, né? Então, nós sabemos que o próprio morador, né, que está ali vivendo em algum condomínio não acessível, um dia pode vir a precisar dessa acessibilidade. E se nós formos estender um pouco mais nossa reflexão quanto a isso, nós temos uma população brasileira que está cada dia mais idosa, né, e que pode vir a necessitar de uma maior acessibilidade dentro dos condomínios e das suas unidades residenciais também. Doutor, desde que foi iniciado o grande debate a respeito da acessibilidade e a obrigatoriedade de implantação, também se verificou um efeito paralelo, a maquiagem. Vagas pintadas em locais que absolutamente não facilitam acesso a nada, rampas construídas apenas para acrobatas das cadeiras de rodas, porque uma pessoa comum consegue subir algumas daquelas rampas. Esse decreto ele tem um mérito, ele prevê um critério específico para as construções. De que maneira foi feito isso? Muito bem observado, Cadu, porque não adianta termos aquela lei para inglês ver, né? Temos um decreto hoje apoiado em normas técnicas da ABNT que prevêem necessariamente um ângulo para as rampas, né? Normas técnicas de altura, por exemplo, das pias, né, que vão ser utilizadas dentro dessas instalações residenciais. Então, nós temos diversos critérios objetivos, técnicos, nos quais os engenheiros deverão apoiar os seus projetos para fazer valer realmente essa inclusão de fato na sociedade. Agora já existe a obrigatoriedade em relação à acessibilidade dos prédios públicos, né? Perfeito. Desde 2000 nós temos uma lei, a Lei 10.098, e depois em 2004 veio um decreto regulamentando essa lei, que é justamente sobre acessibilidade de uma maneira em geral nos prédios privados e públicos, mas especialmente nos públicos isso já vem sendo atendido desde 2004. Nós temos uma espécie de vacatio legis, portanto, durante esse período de adaptação. O não cumprimento a partir de 2020, portanto, vai implicar em sanções. O que acontece nesse período com construtoras que aproveitarem isso para empurrar um pouquinho com a barriga, como é muito tradicional também? Isso é um alerta, né? Esse custo de adaptação, é importante observar que ele não pode ser repassado para o consumidor. Então, a pessoa com deficiência que for adquirir uma unidade adaptável, é importante que ela se atente com taxas, né, que nem sempre vão vir expressamente escritas, que é uma taxa de adaptação, mas que podem vir maquiadas, né, e consultar um advogado, né, ou até mesmo as próprias associações de defesa do consumidor, né, para poder pleitear na justiça a correção desses valores cobrados abusivamente. Ele não pode pagar mais caro, né? Não pode. Maravilha, doutor Paulo Velho, mais uma vez, obrigada pela participação conosco. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Obrigado. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, veja o que pode e o que não pode no anúncio de emprego. É sentado frente a frente com o entrevistador que o candidato à vaga se vê diante de uma situação que, em alguns casos, pode gerar desconforto. A reforma trabalhista alterou a legislação sobre as férias dos empregados. Entre as novidades, a possibilidade de parcelar o tempo de descanso em até 3 períodos. Marco acaba de marcar as suas férias na empresa e aguarda ansioso a chegada desse tempo de descanso. Ele aproveitou uma novidade trazida pela reforma trabalhista, o fracionamento das férias em 3 períodos. Eu achei bem legal conseguir fracionar e isso possibilitou não só uma melhor organização das minhas férias, mas conseguir me organizar junto com a minha esposa, que é professora. Então, como ela tem períodos de dezembro e julho, isso possibilitou que a gente tirasse junto e programar uma viagem, programar atividades em conjunto. Com as alterações trazidas pela Lei 13.467 de 2017, trabalhadores de todas as idades poderão fracionar suas férias em até 3 períodos, como nos explica a juíza Laura Benda. A principal mudança é que antes a regra geral da lei é que as férias fossem concedidas em um só período e apenas excepcionalmente é que podiam ser fracionadas em 2 partes. Agora, elas podem ser fracionadas em 3 partes e, além disso, os maiores de 50 anos ou os menores de 18 anos não poderiam ter as férias fracionadas.
e agora essa proibição caiu. Mas é importante lembrar que para os estudantes menores de 18 anos, as férias podem coincidir com o período das férias escolares. As férias devem ser gozadas dentro do período concessivo, sob risco de pena ao empregador. A legislação não é expressa sobre a penalidade nesse caso do parcelamento, mas no meu entendimento, a indenização, ou seja, aquela dobra das férias que foram concedidas fora do período concessivo, vai ser proporcional àquele período. Então, supondo-se que seja só um último fracionamento, o pagamento da dobra da indenização vai ser só em relação àquele último fracionamento. Como outros pontos que foram alterados pela reforma trabalhista, as mudanças nas férias ainda geram discussões nos tribunais. É importante destacar que ainda não está pacificado pelos tribunais se essas regras novas valem para as pessoas que foram contratadas antes do início da vigência da reforma, ou seja, 13 de novembro de 2017. Para Marco, a mudança é positiva, tanto que ele já pretende parcelar as férias do ano que vem. Ficou muito mais legal entre a empresa e nós funcionários e é bom para todo mundo. É bom para o funcionário que descansa mais, que volta motivado, e para a empresa que com certeza vai ter um funcionário bem mais preparado para o dia a dia. A crise econômica enfrentada pelo Brasil fez o número de desempregados ultrapassar os 13 milhões. E quem precisa de trabalho muitas vezes acaba se sujeitando a vários tipos de anúncios e entrevistas, não é mesmo, Cadu? Muito comum, só que o problema é que é preciso ficar atento. Veja agora no quadro O que diz a lei. Anúncios que assustam, de tão constrangedores parecem piadas de mau gosto. Aqui uma mulher procura uma babá magra para caber no carro. Na proposta de emprego postada em uma rede social, a oferta era de R$1.000 para 15 dias trabalhados. Ainda no anúncio, havia uma série de exigências. Dentre elas, a pessoa deveria ser discreta e educada, ter boa aparência e ser magra. Neste outro caso, também publicado nas redes sociais, para trabalhar em um food truck, a candidata à vaga teria que ser bonita, comunicativa e desinibida. E se a futura contratada fosse inteligente e divertida, ganharia mais R$100 e a gasolina. E as situações constrangedoras não aparecem apenas no anúncio de vagas. Elas também podem ocorrer pessoalmente, bem naquela hora de maior nervosismo, a entrevista de emprego. É sentado frente a frente com o entrevistador que o candidato à vaga se vê diante de uma situação que, em alguns casos, pode gerar desconforto. O que mais me incomodou foram as perguntas pessoais, que foram muitas. Meus pais, profissão dos meus pais. E aí isso eu tive que falar, que meus pais faleceram, então ele ficou repetindo durante o período da entrevista várias vezes que eu era órfã. E ele perguntou, seus pais morreram e você está desempregada, como você paga as suas contas? Que eu acho que é entrar demais, eu acho que é entrar muito na minha vida pessoal. Esse advogado esclarece que qualquer tipo de exigência que possa discriminar os candidatos não pode ser feita. Qualquer exigência sobre aparência ou quando é comum a gente encontrar, exige-se boa aparência, esse tipo de coisa não é bem recepcionado pela nossa legislação. Isso porque o critério de boa aparência fica restringido aos conceitos do próprio entrevistador. E isso pode acabar limitando o acesso de pessoas ao trabalho, o que é proibido pela nossa legislação. De acordo com a CLT, no artigo 442-A, o empregador não pode exigir que o candidato tenha mais de 6 meses de experiência. Já a Lei Federal 9.029, de 95, não permite o pedido de testes de gravidez ou exames como o de HIV, já que pode constituir discriminação. De acordo com a mesma lei, também é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente. O que deve ser exigido e o que deve ser observado são as peculiaridades e as competências do indivíduo. A Constituição Federal assegura que pode haver reparação e indenização não apenas em casos de dano material, quando o empregado sofre prejuízo por causa da conduta do empregador, mas também quando a empresa causa algum constrangimento,
para o candidato à vaga. O ordenamento jurídico hoje ele está bem aparelhado para que nós não esperemos que o dano aconteça. Nós podemos nós podemos agir preventivamente, impedindo que esse tipo de conduta continue ocorrendo. Mas o ministro esclarece que, em alguns casos, o empregador pode exigir documentos mais específicos. O que a jurisprudência fixou foi que somente naqueles casos em que as tarefas que serão cometidas ao trabalhador, que serão exigidas do trabalhador, tiverem alguma correlação com algum delito possível, então, se o trabalhador vai lidar com dados bancários, né, dados supostamente sigilosos, telefônicos, o que quer que seja, de clientes do empregador, em princípio o empregador pode fazer essa exigência, a exemplo também do que pode acontecer com o empregador doméstico em relação ao empregado que vai cuidar de sua residência, de filhos, de pessoas idosas. Olha, em pleno 2018 a gente vê exigências esdrúxulas como essa, né, Cadu? Eu acho que, infelizmente, a gente vai ver por muito tempo ainda. Pois é, o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, termina por aqui. Uma boa tarde para você, até amanhã. Uma boa tarde, até amanhã e continue com a programação da TV Justiça.